Estamos começando mais um Poder da Palavra, hoje com o tema O Espírito Santo, o Consolador. Nós estamos aqui com mais o podcast com as nossas amigas diaconisas, Deise Marques e Jaira. Mas antes de começarmos, eu gostaria que você assinasse nosso canal, ativasse o sininho para quando tiver novidades você ser notificado e dizer que estamos em todas as plataformas, Facebook, Instagram e YouTube. Então não se esqueça de assinar o nosso canal. E vamos começar com o livro de João, capítulo 14, verso 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E vendo essa passagem, eu me lembrei do tempo que a minha família foi morar com minha avó. E lá tinha uma regra, todo mundo que chegasse para morar lá tinha que ser evangélico, Então, automaticamente, eu virei evangélica, Isso foi bom porque eu comecei a conhecer Deus, o que Ele fazia, como Ele agia. Então, no momento difícil que aconteceu, com meu pai, comigo, eu dizia para Deus, eu tinha aquele momento de conversa com o Senhor, eu dizia: Deus, eu estou errando como filho, Pai, me ajude, para eu fazer as coisas certas. E nesse momento, nesse intervalo, eu não conseguia ter raiva do meu pai. Eu sempre dizia assim: Senhor, mostra para ele, que eu faço tudo direitinho, que eu faço com amor, Pai. Só o Senhor pode mostrar esse outro lado, porque só quem conhece a gente é Deus, E eu senti aquele refrigério, porque ao conversar com ele, eu sabia que ele estava me escutando, O Espírito Santo estava ali. Estava ali me assistindo. E eu começava a chorar, vendo aquela cena toda, sem entender. Mas o que eu me confortava era que daqui a pouco começava tudo do zero. Tudo. Então eu começava a observar mais, porque o Espírito Santo ele vai nos ajudando, vai nos guiando, ele nos orienta, vai nos orientando. E eu achei isso maravilhoso, porque através da minha avó, eu conheci Deus, Então isso foi muito importante nesse momento. Como é bom a gente conhecer Deus, Como é bom a gente saber que o Espírito Santo habita dentro de nós, Então isso para mim me ajudou bastante, porque eu passei a entender que eu tinha alguém que eu podia conversar, e saber que ele lutava ao meu favor, me ensinando, fazendo com que eu olhasse além. Então isso foi maravilhoso. É porque Jesus, ele quando esteve no nosso meio, ele quando ele ressuscitou, que ele estava ali para voltar para o Pai, ele disse, eu vou embora, aleluia, mas vos deixo o Consolador, amém, E ele deixou conosco o Espírito Santo, que é justamente para isso. O Espírito Santo, ele escuta, ele colhe as nossas lágrimas, ele leva para Deus, ele ouve as nossas orações, ele nos consola, ele nos orienta, ele nos adverte, quando nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus. Então o Espírito Santo ele tem essa função de ser ali o nosso companheiro, de estar sempre junto, de estar dentro de nós, na verdade. Amém. Aí por isso eu lembrei desse versículo de Mateus 5:4, ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém. Porque a gente é bem-aventurado, porque bem-aventurança é a pessoa feliz. Mesmo com a tristeza, ela está passando um momento triste, está chorando, mas ela é bem-aventurada, ela tem perto dela o Consolador. Amém. A pessoa precisa realmente de ela sentir a presença, do Espírito Santo. E eu lembro de um momento que eu passei, eu vi o Espírito Santo me consolando de uma maneira impressionante. Eu estava noiva e estava preparando já meu casamento. E essa pessoa era uma pessoa muito abusiva. Era um relacionamento e não ia ser bom para mim, para minha vida. E aí, Deus criou uma situação e aí foi romper, o relacionamento foi rompido ali, no momento ali no 13 de maio. A gente já estava se preparando assim para conversar, para acertar o casamento. E aí eu tirei a aliança e dei para ele e disse: não aceito mais esse seu comportamento. E foi impressionante, porque eu estava com a Bíblia.
Aí, na hora, eu fiquei com uma tristeza, uma vontade de chorar, tão profunda. Aí Deus, quando eu abri a Bíblia, Deus falou lá em Jeremias 31:16: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, e há recompensa para as tuas obras. Amém. E eu fiquei impactada com essa palavra, porque Deus mandou eu reprimir a voz de choro. Porque ele disse que não era para chorar, ele estava me dando um livramento. Amém. Veja só interessante, como Deus livra a gente de situações ruins e Ele veio me consolar para eu não chorar. Amém. Porque eu estava sem entender, porque de repente aconteceu um reboliço e aí se desfez o relacionamento e Deus veio me consolar. No momento eu estava lá, a palavra, só eu e Deus ali. É um privilégio, né, Jaira, de a Por gente isso ter ele- o Senhor como nosso amigo e companheiro. Por isso ele disse, é bem-aventurado, porque ele é a nossa felicidade. Ele vai conduzindo a gente para não errar, para orientar a gente para fazer as coisas certas, mas às vezes falta o discernimento, às vezes a gente não dá a importância a isso. O discernimento é para entender que direção Deus está lhe dando. O Espírito Santo vai direcionando para ver aonde você vai, o caminho que você vai trilhar para você não sofrer. É verdade. E aí ele me deu esse livramento. Por isso essa palavra é muito importante É verdade. nessa noite, porque foi Deus que falou para mim. Às vezes ele manda pessoas para nos consolar, né? Às vezes a gente está numa situação, a gente não está nem prestando atenção na palavra, ele envia um anjo, envia uma pessoa, através de pessoas que são anjos, ele envia para falar para a gente no momento de tristeza, no momento de dor, né? Aí por isso que essa palavra fala, lê aí, amada, no Romanos. Romanos 8. 8. Essa palavra é tão importante por conta disso, porque é Deus que fala. Diz assim, Romanos 8, 26 e 27, Isso. diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha Que que coisa palavra linda. maravilhosa. Exatamente. Às vezes nós estamos tão angustiados, né? No sofrimento, no momento de dor. É. Eu já passei por esses momentos de eu dobrar os meus joelhos e não ter palavras para dizer a Deus. Eu só fazia chorar. Eu chorava, mas Deus sabia ali o que estava dentro de mim, porque o Espírito Santo, ele estava ali recolhendo as minhas lágrimas e levando para Deus todo o meu sofrimento, toda a minha angústia. E só nesse chorar e Deus recolher essas lágrimas e eu senti a presença de Deus naquele momento, aquilo ali me trouxe paz, Aleluia, me trouxe glória a Deus. conforto. E saber que o Senhor estava comigo, porque o mundo às vezes não entende como isso acontece com o cristão, né? Como você pode dizer assim, eu senti a presença de Deus, mas nós sentimos sim a presença de Deus, verdade. porque o Espírito Santo ele está ali, né? E ele traz esse conforto, e ele fala ao nosso coração, e ele traz essa alegria. Às vezes diz assim, uma paz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque no meio da tribulação, no meio da angústia e da aflição, o Senhor ele está conosco, ele está nos consolando, ele está nos trazendo o conforto, e aquilo nos dá verdade. a paz, às vezes, que o mundo não entende. É verdade. E muitas vezes as pessoas pede, né? Pede a Deus. Às vezes está pedindo tá pedindo peixe. Pensa que é peixe aquilo ali, mas aquilo ali é uma cobra, né? verdade. Muitas vezes a gente pede errado. A gente sai pedindo as coisas a Deus. Ah, se eu tivesse isso, eu era mais feliz. Mas Deus não dá tudo a gente, Ele dá o que a gente precisa. O que a gente necessitamos. Por quê? Porque a gente tendo o que a gente necessita, a gente vai entender o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Porque Ele sabe
o que a gente precisa para ser feliz, né? Para que a gente possa ter esse lado da gente humilde, companheira, amiga, para ajudar. Então, muitas vezes, o que você pede e Deus não lhe dá é porque Ele sabe que vai fazer mal para você. Então, Deus, Ele não quer que a gente venha se sentir triste, né? Vinha dizer assim, meu Deus do céu, eu achei que isso ia me fazer o bem e de repente não fez. Amém. Mas a gente volta já já. Vamos tomar uma aguinha. Amém. Glória. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo a alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. E estamos de volta com mais o Poder da Palavra, com o tema Espírito Santo, o Consolador. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui nessa conversa, né, falando sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo de Deus. E você estava falando da sua experiência, né, Daisy? Foi. E querendo ou não, assim, como eu estava falando sobre o que pedimos a Deus, né? Então, muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Deus, Ele quer tudo perfeito para a nossa vida, né? Então, a gente temos que aprender a confiar em Deus. E entender, assim, que tudo que Ele faz, Ele quer ensinar o quê pra gente, né? Ele está querendo ensinar alguma coisa pra gente ali, né? Porque Ele não vai dar tudo o que queremos. Porque nem tudo o que queremos vai ser bom pra gente, e Ele não vai querer que a gente se entristeça com isso, né? Então Ele vai dar o que a gente precisamos. Foi o que eu estava falando. Então, hoje eu entendo que Ele me dá hoje o que eu preciso. E sempre eu falo assim pra Deus: Deus, se o Senhor está vendo que se eu conseguir isso e eu vou mudar quem eu sou, me dá só o que é necessário para eu poder ser essa pessoa que conversa, que brinca, que ajuda, né? Porque Ele vem nos ensinando, né? A vida faz com que a gente venha aprender, né, a valorizar as coisas, né? Então o Espírito Santo está ali nos guiando, nos ajudando, para que a gente venha fazer o que é certo, né, perante Deus, né? É bom a gente estar com o ouvido sensível, né? Saber até pedir, né? Até porque pedir. Muitos eles não recebem o que necessitam, assim, não é o que necessitam, o que querem, o que está no seu coração, porque não sabem pedir, né? É verdade. Porque quando a gente ora para Deus, a gente também tem que saber pedir, tem que saber usar as palavras. Deus, Ele sabe o que está no nosso coração, na nossa mente, mas Ele quer que a gente se expresse, né? Ele quer que a gente fale, mas a gente tem que saber pedir também. Então, o Espírito Santo, Ele nos orienta também nesse sentido, né? Porque Deus, Ele deixou o Pai Nosso como um modelo de oração para a gente. É verdade. E a gente muitas vezes não se atina para esse modelo, acha que o Pai Nosso é repetir, né? E não é assim, é um modelo de oração para primeiro a gente exalta o nome de Deus, né? E tem todas aquelas etapas que é para a gente se guiar por Ele. Então, o Espírito Santo também tem essa função, que é de nos orientar até nas nossas petições. É verdade. E é por isso que eu tive esse momento com Deus,
Porque ele tinha me dado, antes de eu ver Mateus, eu estava orando, né, em saber, para saber que direção eu ia tomar através do meu noivado, né? E aí Deus me deu uma palavra, e está lá no Salmo 116, verso 8, e disse, e ele ia me livrar, a minha alma da morte, Amém. os meus olhos da lágrima e meus pés da queda. Glória a Deus. E eu fiquei tão impressionada com essa palavra, eu estava sozinha, orando, e Deus... É porque a gente precisa realmente ter essa intimidade, para a gente saber o que Deus está falando ali. Ouvir, né? Para ter a sensibilidade de ouvir. Então, mas no momento estava tudo bem, né? O noivado estava tudo bem e a gente estava se preparando para dar entrada ao casamento. Mas Deus me deu essa palavra, ia tirar, me dar esse livramento. E eu não entendi, mas deixei, né, esperar. Aí quando foi no dia que a gente estava indo para a cidade para fazer os documentos, aí foi que Deus fez a situação acontecer e aí a gente rompeu o noivado. E aí por isso que Deus disse que era para reprimir a voz de choro. Porque ele disse, não era para eu chorar. Ele estava me dando o livramento, era para eu agradecer. E aí eu fui entender, e realmente, que tudo é um propósito, é para amadurecimento. A gente, através do sofrimento, a gente amadurece, né? A gente passa por experiência para depois a gente consolar outras pessoas. E está numa situação parecida com a nossa, e a gente viu a experiência que a gente teve com Deus, a gente vai passar para outra pessoa. É por isso que em Coríntios, né? 2 de Coríntios 1, 3 e 4. Diz, bendito seja, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, né? E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, amém, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, amém, com uma consolação com que nós mesmos somos a consolação. Somos consolados. Isso é a experiência justamente que Jaira falou. Foi. Deus, ele, através daquele momento do sofrimento, ele ensinou a ela. E você teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e o mais importante, de obedecer. Né? Porque não adianta você saber o que Deus está querendo lhe falar ali, mas você não obedeceu. Né? E você obedeceu e essa tua experiência te proporcionou a você levar a palavra e a consolar outras pessoas que também estavam passando por aquele momento. Né? A experiência, ela gera ali... algo que você tenha convicção de você saber o que você está falando e passando para outras pessoas, né? Essa experiência é exatamente isso, né? Traz dor, traz sofrimento, mas você vai ter condições de consolar outra pessoa porque você viveu o momento com Deus. E aí ele está dizendo que o Senhor nos contempla, né? Através do sofrimento para a gente consolar outras pessoas que estiverem necessitadas. Aí eu lembro também, e o anjo, né? Veio até Daniel, porque Daniel estava orando pelo povo. E o anjo veio até Daniel, consolar Daniel, né? Ele disse, homem muito amado, não tema, né? Porque tu aplicasse o coração e fosse te humilhasse diante de Deus. Então é preciso se humilhar. É verdade. Muitas vezes a gente está, sabe, desejando, só pedindo, mas não se humilha. E às vezes não faz a parte, né? Então a sensibilidade que a gente tem de escutar o Espírito Santo falar através da palavra, a gente está humilde ali. Para Deus contemplar. Está de coração aberto. Ouvir a voz de Deus, né? Eu tive uma experiência também, uma pessoa que eu convivi, foi meu pai. Meu pai foi viver no Evangelho, mas não se converteu de verdade. E aí ele se envolveu com uma senhora lá, uma mulher de oração, a irmã Maria. E Deus falou através de sonho, falou através de profetas, das pessoas, de anjos mesmos. Deus mostrou no sonho a realidade que ia acontecer se ela casasse com ele. Ela viu no sonho meu pai bêbado. E aí
ela não deu ouvido. Meu Deus. Deus mostrou no sonho, não era para ela casar, ela não deu ouvido. Então foram 19 anos de sofrimento. E ela testemunhava a dor e o sofrimento para as pessoas não entrar mais na desobediência, como ela entrou. Porque às vezes é isso, e Deus fala, né? Não vai atrás de pressa, né? A pressa e faz a pessoa errar. Pressa é inimiga da perfeição. Então, ela foi na pressa, ele disse que já estava na idade, tinha medo da solidão, e foi e deixou rolar. Mas Deus já tinha interferido. E é por isso que eu tenho essa experiência por conta disso. E quando Deus falou através da palavra para mim, eu obedeci imediato. Rompi o noivado. Porque eu ia sofrer, então ela foi realmente 19 anos de sofrimento. E toda vez que ela tentava sair da situação, Deus mandava ela se aquietar. Deus dizia, aquietar e saber que eu sou Deus. Porque passou o tempo, 19 anos depois, meu pai mesmo fez a mala e foi embora. Mas ela precisou passar a disciplina da desobediência. É verdade. Até quando a gente vai orar, né? Por isso que eu disse que tem um modelo de oração, porque nós temos sempre que pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle. Porque às vezes a vontade do Senhor, ela não é a nossa, né? A gente quer muito uma coisa e fica insistindo e fica querendo. E às vezes Deus permite que a gente tenha aquilo ali. E aquilo ali é motivo de sofrimento para a gente, né? Então, por isso que quando a gente orar, a gente tem que dizer sempre a Deus que Ele faça. Eu sempre oro dizendo, Senhor, que a Tua vontade sempre prevaleça na minha vida. Eu quero muito que aconteça isso. A gente tem desejos, a gente tem sonhos, projetos que a gente tem, mas eu sempre falo, depois que eu conto a Deus o que é o meu sonho, o que eu desejo, eu sempre digo, Senhor, faça a tua vontade, que seja a tua vontade, que prevaleça na minha vida e não a minha, porque a visão futura, quem tem é Deus, Ele sabe do amanhã. A nossa é muito limitada, nós só vemos o que está na nossa frente no momento. É verdade. E sem falar que Deus, Ele mostra, Ele dá sinais a tudo. Tudo. O que a gente quer, se você prestar atenção, a partir do momento que a gente quer, Ele dá sinais. Se aquilo é bom, se aquilo não é. Verdade. Entendeu? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, você quer aquilo? Então, vá para o fundo. Peraí, aquilo ali vai ser bom para mim? Aquilo ali vai trazer o que para mim? Qual o benefício? Ou alguém vai se prejudicar com aquilo que eu tô almejando, entendeu? Então, eu sempre digo que Deus dá sinais. Como Jaira falou, Deus estava dando sinais no relacionamento dela. Então, é como eu digo, Deus dá sinais. Às vezes o pessoal quer fazer o que quer. Mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer o que Deus quer para a nossa vida, né? Ele sabe, Ele é onisciente, onipresente, né? Onipotente. Então é aquela questão, o que é que Deus quer? É bom para mim? Mas Deus está me mostrando isso. Poxa, mas isso não é bom. Ô Senhor, eu sei que eu queria tanto, mas eu estou vendo que o Senhor está dizendo que não é bom. Então, que a tua vontade prevaleça. Então, a gente tem que estar sempre voltado para isso, né? O que é que Deus quer? Porque às vezes a gente não vai entender hoje, mas amanhã a gente vai entender e vai começar a agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas, né? É verdade. O Espírito Santo, ele está aí conosco para isso, né? Para nos alertar, para nos ajudar, para nos orientar. E a gente tem que ter a sensibilidade. Mas eu gostaria de ler um versículo aqui na palavra de Deus que fica no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito. É verdade. Isso é quem tem o Espírito Santo e quem vive conforme a palavra de Deus, ele tem um fruto na sua vida que é visível, né, para todas as pessoas, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Esse
é o fruto do Espírito. Então, uma pessoa que vive conforme a palavra de Deus, que caminha nos seus estatutos, que tem o Espírito Santo dentro de você, ela mostra esse fruto. Todos esses que foram ditados aqui, ele está presente na vida da pessoa, né? A paz, o domínio próprio, né? Que a gente falou na outra vez passada, que as atitudes que o cristão tem que ter, né? Na sua vida. Então, até nisso, o Espírito Santo, ele demonstra para as outras pessoas, né, que você tem aquelas qualidades que é fruto dele, é fruto de quem anda com Deus, é fruto de quem procura ali seguir os seus mandamentos, os seus estatutos. Então, ela mostra isso na sua vida, não é? É importante, a importância desse fruto é a gente realmente servir a outra pessoa com esse fruto, né? Você vai, no momento de tristeza, você vai demonstrar alegria para ela, porque você tem o Espírito Santo, você não tem que deixar ela triste, né? Mas às vezes as pessoas não percebem, né? E a outra está triste, aí você vai e não tem uma palavra para consolar. Então é esse fruto do Espírito e demonstra que nós temos Jesus na nossa vida. Amém, e se não tiver esse fruto, como é que a gente pode demonstrar Jesus na nossa vida? Esse é um fruto que foi dado pelo Espírito, né? Aí a gente vai ver o domínio próprio, mansidão. Então, isso me faz lembrar, porque eu trabalhei muito tempo. Mas vamos tomar uma aguinha primeiro, a gente já volta, já continuando esse assunto, que está muito interessante. Já a gente volta. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. E você que está chegando agora no Poder da Palavra, estamos com o tema O Espírito Santo Consolador, né? Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Nós estamos em todas as plataformas, Facebook, Instagram, no YouTube. Mas então vamos voltar, né, sobre o nosso tema. E a nossa diaconisa Jair, ela estava falando sobre o fruto do Espírito. Amém. E aí a verdade, né? O fruto do Espírito. Aí falando sobre mansidão. Eu não era uma pessoa mansa, né? Aí eu tinha muito atrito com minha ex-patroa. Eu não aceitava injustiça. E ela tinha assim, um comportamento e ela era muito injusta. E aí, às vezes, isso me irritava. E eu revidava muito e a gente batia de frente. Não sabia lidar, né? Aí, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, eu tive que passar essa experiência para mostrar a ela. Eu era diferente já, porque o Espírito Santo tinha me transformado. Amém. Então ela me insultou de uma maneira e eu não respondi. E ela ainda disse, responda, você não é tão braba? Aí eu disse assim, eu não preciso falar nada, porque Deus já sabe de tudo. Foi aí e fui transformada e ela viu minha transformação. Amém, glória a Deus. Amém. E eu achei tão importante isso, porque depois de tantos anos ela
já me conhecia, e ela foi vendo minha mudança, minha transformação, de eu uma pessoa mansa, de eu uma pessoa que sou generosa, uma pessoa que sou amava, sabe, gostava de amar, de mostrar esse amor. E aí eu vi o fruto do Espírito foi me transformando, foi me dando assim essa certeza, né? Eu tinha realmente Deus em mim. Porque eu vi a mansidão, o domínio próprio, eu era uma pessoa brava. Aí hoje eu sou uma pessoa mansa. Eu tenho uma experiência assim, Jaira. Alguns anos atrás, eu tinha pedido a Deus que Ele transformasse isso. Porque como você falou, era daquele tipo que não levava desaforo para casa, né? E eu sabia que aquilo ali desagradava a Deus. Então eu pedi que Deus transformasse isso. Porque era algo muito assim, no meio da minha família, as mulheres, elas são muito brigonas, né? Essa coisa de tá, aquela coisa de não levar desaforo para casa e responder, ter a resposta na ponta da língua. Mas eu sabia que diante da minha vida, por ser uma missionária, aquilo ali não era bom e que Deus não se agradava. Então eu pedi que Deus ele transformasse isso em mim. E nessa experiência Deus usou alguém que trabalhava comigo. Eu não vou dizer que foi algo fácil, foi muito doloroso para mim. Eu chorava, várias vezes eu chegava em casa e chorava. E às vezes eu quis fugir daquela situação, disse que ia pedir demissão. E Deus sempre me falava, você vai ficar aí onde você está. Porque eu estou lhe moldando justamente nesse lugar, você não me pediu. Trabalhar, exatamente. E ali eu fui sendo realmente moldada. E eu aprendi com o Espírito Santo que eu não podia mais ser aquela pessoa que não levava desaforo para casa e que arrumava uma confusão com tudo. E Deus me mudou o meu caráter. O Espírito Santo, ele transforma até o que você recebe de herança do seu DNA, da sua genética. Verdade. Ele transforma. Assim você tenha a voz sensível para ouvir a voz de Deus e se deixar transformar. Né? Porque o Espírito Santo ele é educado, ele não faz nada que você não permita. Então eu me permiti a ser transformada e Deus ali ele fez um trabalho lindo na minha vida, me transformou, me moldou. E eu sei que tem muita coisa que eu preciso mudar e que eu preciso ser transformada, porque todo dia a gente tem que ser melhor. Né? Todo dia a gente aprende de Deus, a gente vê experiências com as outras pessoas e com a gente, porque coisa boa é a gente ter intimidade com Deus e estar sempre ali aberto a se modificar, a ser transformado. Então, eu digo para você hoje que tá vendo aqui esse programa, que se você se deixar transformar pelo Espírito Santo de Deus, Amém. Ele muda até o que você recebeu geneticamente. É verdade. Ele pode transformar, ele pode te fazer uma nova criatura, Amém. Porque Amém. O Evangelho, o Espírito Santo, ele tem esse poder de transformação, de te libertar, de fazer você alguém novo, alguém que as pessoas não vão reconhecer mais, de fazer uma nova criatura. É que nem eu mesmo, eu sou uma nova criatura, né? Porque vindo da genética de onde eu vim, era para ser uma pessoa terrível. E eu sempre que falava com Deus, eu dizia para Deus, Deus me ajuda, sozinho eu não consigo. Então, tudo que acontecia na minha vida, de coisas passadas que aconteceu, eu pedi a ajuda do Espírito Santo, porque eu sabia que sozinha você não vai conseguir, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, porque ele está ali te assistindo, ele quer te ajudar, ele quer mudar a tua história, como mudou a minha e mudou aqui das nossas irmãs, porque eu tinha dito para Deus, isso aqui me faz mal, porque até mesmo que você faz uma coisa que você não queria fazer aquilo, né? Porque Paulo fala, né, que o bem que ele queria fazer,
ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Porque às vezes a situação leva você leva a a gente. Você age por impulso e você faz, e naquele mesmo momento Exatamente. o Espírito Santo toca em você e você tem a consciência de que você errou, né? E você pede perdão a Deus porque é instantâneo, você sabe que está errado. Aí você vai lá e você pede perdão a Deus porque aquilo ali lhe faz mal. E o Espírito Santo, ele já ali vai lá e lhe acusa que aquilo ali não é legal, que aquilo ali tem que ser mudado. Então eu sempre pedia, eu sempre até hoje eu peço a orientação ao Espírito Santo, porque eu sei que tenho que mudar muita coisa, né? Porque Deus quer que a gente venha melhorar cada dia, por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, né? Verdade. Aí a gente vê, né, que somos falhos, né? Quando a gente vem para o Evangelho, a gente vem com todas as falhas, todos os erros, né? Todos os defeitos, mas através da palavra a gente vai sendo transformado, porque Jesus vai nos ensinando, como mestre, né? O bom pastor vai nos orientando, né? Então, o fruto do Espírito é o bem mais precioso a gente tem, porque a gente precisa ser trabalhado, né? Se a gente não trabalhar esse fruto do Espírito, a gente não vai poder dar testemunho de Cristo. Verdade. Por isso que realmente, para mim, era importante a mudança, né, dela ver a minha transformação, porque eu não aceitava nada de tudo, eu revidava. Realmente eu não aceitava, eu botava para mesmo, discutia mesmo. Aí ela, quando viu essa transformação em mim, ela também foi impactada, ela mudou também. Ela não veio mais me agredir. Tá vendo só? Porque ela entendeu. Deus, ele dá pra gente, não é só pra gente, ele dá pra gente. Veja só a benignidade de Deus, como ela é tão grande, porque ele nos presenteia com algo que aquilo ali não é só pra gente, e aquilo ali se expande para as outras pessoas, porque quando alguém, eu sempre digo que a melhor maneira de você evangelizar é com a sua vida. É mesmo. Às vezes você tem pessoas que não têm oportunidade de você chegar para ela e falar do amor de Deus, né? De ter essa voz, de poder abrir a boca, mas a sua vida, ela vai testemunhar de Cristo para a vida de outra pessoa. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder de transformar, o poder libertador, porque eu sempre digo assim, Deus, ele me tirou do lamaçal do pecado, né, do monturo, e me deu um banho com o Espírito Santo, me transformou, me limpou. E me deu novas vestes. É verdade. Né? E hoje eu sou nova criatura. E tem muita coisa em mim que precisa ser transformada. A gente precisa ser transformado todo dia, a gente precisa melhorar, a gente precisa ser consertado todos os dias, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. E nós precisamos ser transformados. Né? Mas eu fico olhando assim, às vezes o mundo diz assim, fulano era um marginal, era um bandido, fulano era uma prostituta, agora é crente, olha só, agora é santa. Mas muda. Mas é justamente isso, porque o Evangelho, ele veio para os que estão doentes. O Evangelho foram para os pecadores mesmo. Jesus, ele quando veio, ele andava com os cobradores de impostos, com as prostitutas, andava com a ralé da sociedade. Então, o Evangelho, ele tem esse poder de transformação. As pessoas não entendem, mas somos sim transformados. Amém, e isso nos faz nova criatura. Amém. Não é? Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele faz isso conosco, ele nos transforma, ele nos convence do pecado e do juízo. Amém. E dessa maneira nós nos renovamos. Quem se permite transformar, quem se permite escutar, ouvir, ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo de Deus, realmente é transformado e feito nova criatura. É verdade. Nesse momento, para a gente reconhecer que estamos errados, tem que se humilhar, né? É verdade. Para poder Deus fazer a mudança, porque era isso que eu fazia. Todas as vezes que ela vinha com palavras duras, aí eu falava assim, Senhor, me faz um vaso novo. Toda vez, Senhor, me faz um vaso novo. Não deixa eu falar, Senhor. Me dá o domínio próprio, Senhor. Não deixa eu falar. Então, quando ela viu que eu não respondia, ela ainda me insultou. Disse, responda, você não é tão braba.
E aí foi. Porque você é permitido realmente ser afrontado para mostrar que você foi transformado. Exatamente. Que foi justamente o que aconteceu. Ela... Eu recebia afronta todo dia e tinha dia que eu chorava. Porque era difícil eu ouvir coisas para mim que não eram de verdade, que não era. Aquilo não era real, né? Não era um fato. E eu tenho que ouvir, me calar diante daquilo. Você é realmente afrontado. Você é provado no que você quer ser transformado, você é provado. Realmente tem que se humilhar para poder Deus agir e fazer a mudança. Porque às vezes a pessoa passa tantos anos dentro do Evangelho e não se permite, porque não aceita. Ele é humano e precisa de transformação. E aí quando a gente sabe que nós somos um barro na mão do Senhor, Ele realmente transforma. É preciso fazer essa transformação para poder a gente ser uma nova criatura e testemunhar do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o oleiro e nós somos o vaso em suas mãos, né? Isso. E ali, a gente sabe que um vaso para ser feito, primeiro precisa da peneira, né? Para tirar todas as impurezas, tirar as pedras, tirar tudo. Ali, quando o oleiro ele está moldando o vaso, se passa por um processo de transformação, né? Isso. Ele vai ali fazendo do formato, do jeito que ele quer. Às vezes o vaso entorta um pouquinho, aí ele começa tudo de novo, bota lá no início e vai moldando de novo, e a gente sabe que depois daquele período de moldagem, o vaso vai para onde? Para o fogo. É ali no fogo que a gente está sendo transformado, que Deus ele está forjando o nosso caráter, a nossa personalidade, nos fazendo novas criaturas. Então, para você ser transformado, é doloroso. Porque todo o processo de transformação, ele traz grandes desafios. Então, você ali realmente passa por um processo que dói, mas que você tem que segurar e ir até o fim, porque a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer nos covardes. Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Ele nos deu o espírito de coragem. A gente tem que ir até o fim, porque como é que a gente quer obter a coroa da vida se a gente não deixar a velha criatura de lado? Isso, né? verdade. Se a gente não deixar as velhas práticas de lado, né? Isso. Os velhos costumes, porque Deus ele nos tirou do mundo, mas Ele diz, você está no mundo, mas não é do mundo. Então eu sou nova criatura. Eu estou aqui, mas eu fui transformado pelo poder do Evangelho. É verdade. Não é isso? Então vamos tomar mais uma aguinha e daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo a alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Estamos de volta com mais o poder da palavra, com o tema Espírito Santo Consolador. E eu queria te pedir que você compartilhasse, né, esse podcast
porque ele pode impactar a vida de outras pessoas. Então, ativa o sininho, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho, compartilha, porque vai ser bênção na tua vida e na vida de outras pessoas. É verdade, Alexandra. A gente estava falando sobre isso, né? O momento que a gente é consolado, né, para consolar outras pessoas, porque a gente vai sentir a presença do Espírito Santo quando a gente está sensível, né? A voz do Espírito Santo. Aí tem esse versículo já em Jeremias 31:13, que diz assim: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Amém. Vê que coisa linda. Ele transforma o pranto, a tristeza em alegria. Naquele momento a gente está triste, né? Foi consolado pelo Espírito Santo, e ele vai transformar a tristeza, né, em alegria. Porque ele está dizendo, e ele vai nos encher de júbilo. Que coisa linda quando a gente sabe que tem uma pessoa tão presente na nossa vida, o Espírito Santo, e vai trazer para a gente isso no momento de tristeza, né? Mas é uma coisa meio assim de entender. Como é que eu vou ter júbilo se eu estou triste, né? Mas eu posso falar uma experiência que eu tive rapidinho aqui. Uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida. E eu entrei no meu quarto desesperada, chorando muito, porque eu tinha sofrido ali uma afronta muito grande, e aquilo ali era constante. E me trazia muita angústia e muita tristeza. Então eu entrei no meu quarto, liguei a televisão, estava cantando o Prisma. Ainda me lembro, eles estavam cantando um hino belíssimo, e eu chorando ali, dizendo: Senhor, por que eu tenho que passar por isso? E eu chego a soluçava. E eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo 2 vezes na minha vida, e essa foi uma delas. Eu ouvi aquela voz, eu olhei para ali, e eu chorando e falando com Deus, eu ouvi a voz dizer: um dia tu vai cantar assim para mim no céu. Olha, irmãs, Que linda. Eu estava chorando, mas aquilo ali foi uma reviravolta tão grande que o meu pranto se transformou em alegria. Eu já comecei a rir, a glorificar o nome de Deus. Foi uma coisa assim, uma experiência realmente sobrenatural. Aquilo ali, eu não esqueço disso nunca. E todas as vezes, no meu momento de angústia, de tristeza, eu me lembro de ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi, isso me traz um refrigério, uma alegria muito grande. E dizer que no momento que eu estava mais angustiada na minha vida, de tristeza, de desacreditar até e perder a alegria de viver, uma simples palavra do Espírito Santo de Deus transformou o meu estado de angústia, de desesperança em alegria. E Deus, ele realmente, ele é fiel no que ele diz, porque ele virou o meu cativeiro. Ele virou tudo aquilo que eu estava passando. E as minhas lágrimas se transformaram em risos. Amém. É por isso que eu falo para você que está ouvindo essa palavra hoje, você medite nessa palavra, Jeremias 31:13. E você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Porque Deus realmente é um ser presente. Ele não dorme. Ele está vendo teu choro, está vendo tua tristeza. Mas hoje ele vai te consolar e trazer realmente essa alegria no teu coração, quando você ouvir essa palavra. Amém. Amém. Eu me lembrei agora das minhas filhas, né? Eu sempre peço orientação, tudo que eu vou fazer, né, ao Espírito Santo. E eu acho muito bonito quando o Espírito Santo manda eu fazer. E eu falo: minha gente, olha, Deus mandou eu fazer assim, assim, assado. Aí as meninas ficam olhando assim pra minha cara, e eu vou fazendo tudo que o Espírito Santo mandou, e elas vão vendo o sobrenatural de Deus, sabe? E elas ficam: mãinha. Então eu sempre gosto de pedir orientação. Antigamente eu gostava de tudo pra hoje, pra agora. Agora não, agora primeiro eu falo com Deus. Tem a sabedoria. E eu espero o Espírito Santo me orientar
capacitar para que eu Amém. possa fazer o que Ele tem dito para eu fazer. E eu sempre digo, quando o Espírito Santo falo para o meu marido, falo para minhas filhas, falo para minha irmã, e ela vê que tudo que Deus manda eu fazer, que eu faço, dá certo. Tem hora que eu digo, Dilma, olha, o Espírito Santo mandou fazer isso. Aí ela, então vamos fazer que dá certo. Sempre deu certo, vai dar certo. Então, isso é muito importante, você ter a confiança em Deus, saber que tem ali o Espírito Santo dentro de você, aonde você pode conversar, aonde você pode entregar, porque Ele está ali te assistindo tudinho, para que quando você não souber pedir, Ele vai lá e fala com Deus com gemidos sobre você. Vê que coisa linda, né? É com muito gemidos lindo. inexprimíveis, como você leu aí, glória a Deus. no capítulo, no versículo. Deus, Ele é maravilhoso. Então, eu espero, né, que essa palavra que nós trouxemos hoje, toda essa nossa conversa aqui, tenha trazido para você bênção, que ela seja de bênção para a vida de você que está assistindo o nosso programa, né? Que você procure se chegar mais a Deus, procure estar perto dEle, procure a ser sensível à voz do Espírito Santo, porque quando você estiver com seus ouvidos atentos ao que Deus tem para falar para você, sua vida vai ser transformada. E Ele não só traz isso para você, isso também se expande às pessoas que estão à tua volta, aos teus familiares, aos teus filhos, ao teu esposo, à tua esposa, à tua família, aos teus vizinhos, porque quando eu oro, eu também oro pelos meus vizinhos. Eu peço que Deus abençoe, que Deus reflita, né, a minha vida, que as pessoas olhem e vejam Ele através de mim. Então, que essa confiança que você tem esteja em Deus. Coloca a tua vida nas mãos dEle. Esteja sensível à sua palavra. E você será transformado. E sua vida, ela terá um novo sentido, uma nova visão. E isso também vai se expandir para quem está à tua volta. Que Deus abençoe você. Que essa palavra seja bênção na tua vida. Que o Senhor, Ele te toque e te transforme. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo a alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso.